Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade e hoje trazendo um pouquinho da diversidade também no programa, né? Como eu sempre falo, onde eu vou falar um pouquinho de dois projetos que estou trabalhando nos bastidores, ajudando na divulgação, na parte da imprensa e da assessoria, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, e também ao longo das próximas semanas os responsáveis pelos projetos vão estar aqui falando com a especialidade, com toda a autonomia, né? Porque eu falo, me apropriei, tentei saber mais, já estou em contato com eles, estou direto, vou estar realizando uma oficina, mas nada como o proponente e os responsáveis pela criação do projeto para estar aqui falando para vocês, né? E eles vão ser entrevistados, mas para começar a deixar o postinho de quero mais, para que vocês prestigiem nas redes sociais, quem puder estar em Farroupilha, que esses dois projetos são elaborados na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, com apoio da Lei Paulo Gustavo, né? E também do Ministério da Cultura do Governo Federal. É bem interessante. Quem não puder estar presencialmente, que acompanhe pelo Instagram e também depois leve para seus ambientes, para suas cidades, caso fique interessado, caso queira saber mais, porque a proposta dos projetos de editais e de ideias, talvez não nova, mas de disseminação de conhecimentos, é fazer com que essas ideias não fiquem só nesse período que vai ser executado, mas que eles aconteçam ao longo do ano e depois que terminar esse período, que é dentro desse recorte, que outras pessoas, outros ambientes queiram ter esses trabalhos nas suas escolas, nas suas empresas, nos seus ambientes, para dar continuidade e circular, né? Que sempre é o objetivo desses projetos. Então, o primeiro projeto, ele é literatura inclusiva nas escolas públicas de Farroupilha. É uma iniciativa de caráter educacional e inclusivo que visa proporcionar um ambiente propício para a aprendizagem de crianças e jovens de 6 a 15 anos matriculados nas escolas da região de Farroupilha, e é muito interessante fazer com que a inclusão e a cultura, a educação aconteça de forma natural e tranquila para as pessoas, não às vezes dentro das caixinhas que a gente está acostumado. Então, por isso que eu achei também muito interessante essa proposta e quis estar nesses projetos, nesses trabalhos, e e sempre pensando na continuidade, porque é muito importante que não se perca e continue essas propostas, né? Então a ideia foi idealizada por Arthur Miguel Batiste e será realizado pelo músico com deficiência visual Alexandre Batiste, que é seu pai, e eu já estive conversando com ele, já conheço um pouco do trabalho dele no Facebook também, muito interessante, e pela autora dos 4 livros que serão doados, que é a Isabel Damian, que já esteve aqui conversando conosco, mas ela vai estar novamente aí falando especificamente desse trabalho que ela faz, né, dessa continuidade. E serão 8 oficinas para alunos, uma para professores e uma para profissionais da saúde nos meses de março e abril de 2024 nessa cidade. E por quê? Porque normalmente quando a gente fala de atender bem os alunos, de dar qualidade de vida e educação para os alunos, quem está por trás disso? E toda a rede de apoio precisa estar bem também. Então, por isso, da proposta de levar essa ideia também para os profissionais da saúde e os professores, né? Porque normalmente a gente organizamos e fazemos tudo pensando nos alunos e esquecemos dessa rede de apoio, que é importantíssimo que estejam também sendo satisfatórios e estejam bem para que o restante esteja bem. E dentro disso vai ter uma oficina onde um poema de outro poema
Essa é a pergunta, e essa é da autora da Isabel mesmo, e do Alexandre Battisti. Vai ter uma outra oficina de poemas visuais e expressão corporal, do Fernando Bittencourt. E pessoal, procurem esses profissionais nas redes, vocês encontram. A Isabel, como falou para vocês, ela é mais minimalista, ela tem o YouTube, mas tem o IVM. E o Alexandre Battisti tem o Facebook, que é Battisti com 2 T's, no BATTISTI, e tem o Instagram do projeto que eu já vou passar para vocês. Tem poemas e tem rimas livres, versos livres, também dos dois, da Isabel e do Alexandre. Fernando Bittencourt, quero ver se um dia eu convido ele para estar aqui conosco, porque o Fernando, eu conheço ele das danças de ruas, das danças populares também, e gosto muito do trabalho dele, e vendo o trabalho que ele faz, pelo menos no YouTube e tudo mais, eu vi o quanto que ele tenta inserir todas as pessoas, né, nas danças de ruas, independente de ser profissional ou não. E aí gostaria de trazer ele sim, né, aqui para falar com vocês. Eu estou aqui pegando mais umas colinhas para nós, né? Então uma hora eu vou convidar eles, mas por enquanto isso, procurem através desses meios e me procurem para tirar dúvidas também, saber mais. Aí tem a poesia dança inclusiva comigo, que eu vou mesclar a oficina que eu faço para corpos diversos com a poesia, e isso é um desafio e é legal, e é algo que eu gosto, porque eu gosto de mesclar, porque nós não somos só uma coisa ou outra, nós somos várias, né? Então, como levar tudo isso junto, eu usando a poesia da Isabel, usando as poesias que eu estou começando a desenvolver, e levar para a oficina e para a dança. A palavra recortada e neologismo também da Isabel e do Alexandre. A sensibilização musical e poética da DJ Surda Leni Vibes. Essa é uma outra profissional que eu conheço ela como intérprete de Libras e como professora de Libras, e ela montou esse trabalho. E existe o bailinho surdo também, né? Que ela, sendo surda, montou um baile e montou esse trabalho, sensibilização musical e poética dela. E aí uma hora que também quero trazer ela aqui com vocês, e vou precisar de uma rede de apoio, porque eu sei Libras, entendo, mas eu não sou intérprete, quer dizer, não pratiquei para ser intérprete, né? Porque quando nós não praticamos uma língua, nós também esquecemos, mas quero que ela esteja aqui também conosco, construindo o próprio livro também da Isabel e do Alexandre, como contar histórias, fazer teatro e dança para pessoas com autismo, surdo e pessoas com deficiência visual, também da Isabel e do Alexandre, Nossos Anjos da Saúde. E aí vocês procuram Literatura Inclusiva no Instagram, aí vocês vão encontrar. Deixa eu pegar o Instagram certo para passar para vocês, para não dizer que eu estou mentindo, né? É Literatura Inclusiva Farroupilha, é o Instagram desse projeto, para vocês verem com mais detalhes e tirarem dúvidas tanto comigo quanto com os autores e com mais propriedade. E também, né, acompanhe os próximos programas falando sobre com eles diretamente, né. Também tem o projeto Cultura Gaúcha Acessível, e é uma união de 14 profissionais, que entre eles há negros, pessoas com deficiências e da LGBTQIAPN, para fazer com que 50% da tela com a intérprete de Libras, audiodescrição, narração em francês, narração em crioulo haitiano e a música gaúcha tocada pelo Alexandre na voz, acordeão e violão, que ele é artista e cidadão honorário de Farroupilha, e vai ser feito lá também esse projeto. E aqui mais uma vez eu falo e friso para vocês da questão de olha da economia da cultura, quanto gira, olha quantas pessoas contratadas, olha quantas pessoas trabalhando, e olha o que é a diversidade como um todo, não é só pessoas com deficiência, olha o que tem de potencial aqui, e não só pessoas com deficiência, né? Francês, crioulo,
e tudo mais. E aí vão ser 8 vídeos de 15 minutos que serão postados no Instagram e no YouTube no mês de março e abril, onde vão falar sobre a história das músicas gaúchas, os símbolos da cultura gaúcha, histórias da cultura gaúcha, tipo de danças gaúchas, que também é uma outra questão, né, que precisamos retomar e trazer vivo e mostrar para quem não é aqui do estado, causos e poemas de artistas farroupilhenses, pontos turísticos de Farroupilha, as vestimentas gaúchas da prenda e do peão, comidas típicas da cultura gaúcha, e vai ter 4 contrapartidas sociais, que vai ser uma apresentação de música gaúcha em escola pública de Farroupilha para os alunos e uma apresentação de música gaúcha em escola pública de Farroupilha para professores, e também uma apresentação de música gaúcha para profissionais da saúde em Farroupilha, e oficinas para surdos e ouvintes, também com a DJ surda Leni, Sentindo a Música, com a apresentação de um dos vídeos produzidos nesse projeto, sempre com o apoio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura do Governo Federal, União Brasil e Reconstrução de Farroupilha. E para quem não entende muito desse universo, esses trabalhos, esses projetos ganham a verba para manter esse trabalho, para esse trabalho acontecer e poder pagar esses profissionais que vão estar envolvidos, e como forma de dizer como essa verba vai ser feita, além da proposta em si, algumas contrapartidas que precisamos apresentar para poder receber esse trabalho, esse dinheiro para aplicá-lo, né? Então sempre é importante levar para escolas ou para classes sociais que não têm condições ou que não conseguem chegar nessa cultura, ou que é mais difícil o acesso. Se for fazer apresentações gratuitas ou a preços populares, essas são as contrapartidas que é importante, e dar continuidade, né? Não ficar só nesse período de março e abril, e continuar para os próximos meses, anos, levando para outros ambientes, outras cidades, outros estados. E se quiser ampliar essa proposta de ser da cultura gaúcha Farroupilha para outras culturas, por que não? Essa é a roda que eu gosto muito de fazer. De uma proposta saírem outras, de uma ideia saírem várias, né? E aí o Instagram é Cultura Gaúcha Acessível, e vocês conseguem acompanhar tudo que está sendo postado, as atualizações, as informações. Nós vamos divulgar também em outras redes de comunicação e levando todas as propostas para vocês. Então eu queria deixar esse chamado e que vocês venham acompanhar, e não sei se vai ser possível nós falarmos sobre tudo que eu tinha pensado nesse programa, porque os programas têm ficado curtinhos, mas eu quero trazer 2 situações que aconteceram comigo nessa área de turismo, lazer e cultura em Caxias do Sul, para elucidar a questão de os espaços estarem abertos a todos, e sim a vontade de crescer e melhorar o que precisa ser melhorado, né, na questão de dar espaço para todos, mas ainda alguns caminhos que precisam ser melhorados e aprimorados dentro da minha visão, tá, pessoal? Eu não sei tudo, não falo tudo, faço tudo, mas por ser uma pessoa com deficiência, por ser uma pessoa que gira nesses ambientes e profissional na área, algumas coisas eu acredito que posso colaborar, e trago outras pessoas para estarem aqui e trabalhando comigo, justamente porque o que eu acredito que eu não posso colaborar, não é que eu não posso colaborar, mas o que a Isabel, o Alexandre, esses outros sabem, também é muito importante, e precisamos reciclar e disseminar o conhecimento com as várias cabeças, vários seres pensantes, e não só uma, que isso também é diversidade de pensamentos, diversidade de conhecimentos e de opiniões. Então, há 2 semanas atrás eu estive no Aquafest aqui em Caxias do Sul, que foi organizado pela Prefeitura de Caxias e pelo SAMAI. Como nós estamos no período de verão, no Parque dos Macaquinhos, para quem não é de Caxias, onde já é o 2º ano que acontece um toboágua gigante não, mas de 500 metros, que acontecem
no Parque dos Macaquinhos. Esse ano eles colocaram na rua Dr. Montauri, e com apresentações artísticas, com apresentações culturais, food trucks e outras coisas mais, aberta à população de forma gratuita. E a única coisa que sugeria que quem pudesse levar 1 quilo de alimento, que ia ser distribuída para o banco de alimentos, que depois vai ser levado para pessoas também em vulnerabilidade nesse sentido, e que também é a proposta de sempre ter a contrapartida. E aí, como eu gosto, tudo que é de cultura, tudo que é de esporte radical, e também quero ver como que está funcionando o atendimento para essa questão da diversidade, eu resolvi ir para o Aquafest e ver como que estava o atendimento. Aquele final de semana, eu tinha, além de trabalhar, eu ia estar sem meus pais na cidade, para talvez facilitar um pouco a minha vida, e para vocês saberem, entenderem a situação. E convidei só uma amiga, se ela queria estar junto, ela, o marido e a filha, mas como eles estavam com outra programação, não foram, e aí eu pensei assim, e dizia que todos eram bem-vindos. Aí eu fico pensando, como que ia ser o acesso a Dr. Montauri para uma pessoa assim, com a minha deficiência ou com uma deficiência diferente da minha e até com maior gravidade. Aí eu fiquei pesquisando, vendo o que eles divulgavam nos meios de comunicação, nas redes sociais. Não vi tanto sobre isso, mas resolvi ir. Estacionei onde que eu consegui chegar mais perto, que na 18 Forte, porque dizia que a doutora ia estar uma parte trancada para essa atividade, e tinha as paralelas, mas eu não sabia o que estava aberto das paralelas, e resolvi ir pelo caminho que eu conheço, não quando eu conheci esse restaurante. Mas aí estacionei na vaga de deficiente ali na 18 e fui descendo, porque a doutora é uma descida, e cheguei ali no isolamento onde começava o toboágua e pedi para o pessoal que achei, porque eu tinha lido que ia ter o pessoal da saúde, que ia ter os escoteiros, que ia ter os organizadores, né, que iam trabalhar terceirizados lá. Então eu pensei, tendo os escoteiros e tendo o pessoal da saúde, acredito que alguma coisa vão fazer. Aí cheguei lá onde estava o isolamento, encontrei uma moça que é dos escoteiros e pedi para ela como que eu podia fazer para participar do toboágua, brincar no toboágua, sabendo da minha condição, como que eu tinha que estar preparada. Já cheguei o mais preparada possível. A única coisa que eu precisava era tirar o meu aparelho que eu uso. Eu uso cadeira de rodas para dança e para esporte de atletismo e outras coisas, mas eu não sou cadeirante, então eu uso um aparelho nas pernas, e quando eu vou para a água eu tiro, coloco a minha meia que protege o meu pé para não machucar. E o habitat da água é o meu maior habitat, meu maior e melhor habitat. E eu disse para ela, só precisaria que alguém levasse para mim o meu aparelho, minhas muletas até lá embaixo, e essa cola que eu tinha levado, porque eles sugeriam levar uma toalha e roupas para trocar depois, se quisesse, tudo mais, e que eu não precisasse ficar em fila, porque, né, por lei, por direito, não precisa ficar em fila. A pessoa não entendeu, e aí uma menina que estava do meu lado, que talvez era amiga dessa que estava trabalhando, mas estava ali também para se divertir, e ela me disse, eu posso te ajudar, não tem problema. Está. E aí eu disse para essa dos escoteiros, porque qual que é o maior problema nessa situação? Você fala, tá, eu disse, ela me ajuda, mas eu disse para ela, eu vou precisar ir lá embaixo, não posso passar por aqui que eu não preciso ficar na fila e tudo mais, e alguém pega a boia para mim, e depois ela só me ajuda nesse básico, e lá em tudo certo. Teve uma certa resistência. Essa menina que não tinha nada a ver, foi ela que foi atrás de conversar com os organizadores, que foi atrás de pegar a boia, aí conseguir autorização para que eu não precisasse ficar na fila. Algo que eu quero deixar aqui para vocês, pessoal, que não precisava passar por tudo isso, porque já é por lei, não precisa ficar em fila. Se precisa de ajuda, tem que ter alguém para ajudar nesses eventos, porque é aberto à comunidade, a comunidade é diversa. E outra, mesmo que sejam terceirizados, que não são diretos do evento, essas pessoas também têm que saber como lidar com isso. Têm que ser orientadas, capacitadas. As coisas estão muito melhores, estão muito evoluídas, estão. Mas
não precisava ter todo esse movimento se quem está lá na ponta tivesse a informação para isso. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Outra questão. Aí depois, essa menina me ajudou, eu passei ainda na hora de abrir lá onde tem o isolamento, essa pessoa que estava abrindo para mim passar, queria abrir só um pedacinho, para, claro, evitar que outras pessoas, né, apesar que não estava tumulto, estava tudo até bem tranquilo, e eu disse para ela, eu preciso que abra um pouco mais, porque a minha forma de locomoção precisa um espaço maior para se locomover. Mais uma questão que falta orientação, ou ela pedir, ou ela falar, porque ela meio que me olhou assim, e falou, não, eu preciso mais porque eu preciso desse espaço maior, não que eu quero complicar. Ela não foi antipática, rude, nada, mas eu via que era falta de conhecimento do que ela estava fazendo, sabe? Aí tá, cheguei lá na borda, me preparei, desci, aí o menino que me empurrou na boia e que lançou água, que era o objetivo, me explicou como fazer para não pro atrito da pele e da roupa não me barar na descida. Foi muito tranquilo, que é assim que deveria ser sempre. Só uma instrução e o restante sem. E quando terminava o tubo água, chegava lá embaixo, tinha uma mini piscina, e como as pessoas lá embaixo já estavam orientadas que ia chegar, aí quando eles veem que eles falham, ou que a coisa não funcionou como deveria, eles querem fazer uma super proteção, que aí não precisa. Aí cheguei lá embaixo, eles queriam me resgatar assim de uma hora para outra. Eu disse, gente, eu já falei lá em cima, não sei se chegou a informação para vocês, que o meu melhor habitat é a água. Aqui eu consigo sair, até porque não era piscina funda. Vocês podem deixar que eu saia tranquilamente, só que eu vou sair da minha forma, que isso é outra coisa que as pessoas têm que entender, que existe a forma de cada um se deslocar e cada um se movimentar, que não existe um padrão e que não é porque falhou lá em cima ou faltou informação lá em cima, que lá embaixo tem que agir na mesma cidade, não no mesmo nervosismo. Aí eu fui subir, né, porque tinha a borda ali da piscina e dei uma escorregada, mas que isso aí é normal, isso pode acontecer para qualquer um, e eles já ficaram de novo. Aí só um outro ajudante que estava ajudando lá, ajudando essas pessoas, que só me deu um suporte embaixo do braço e saí. É assim que as coisas têm que acontecer. Ou você pergunta como a pessoa precisa, ou você age naturalmente, não precisa ter um auê por causa disso. E o básico tem que ser feito, tem que ser, todo mundo tem que saber, não importa se é terceirizado, se são os organizadores principais ou não. O que eu quero trazer aqui não é só crítica, é que se preparem de forma adequada para todos, sabe? Eu sei que dá trabalho, precisa movimentação, precisa verba, precisa tudo, sim, eu sei, mas precisamos fazer. E aí terminei, voltei, aí tive um trabalho enorme de cardio, né, porque tinha que subir tudo aquilo lá sozinho, mas tudo bem, isso eu sabia que ia participar e faz parte. Quando tu aceita estar numa situação assim, tu sabe que tu vai ter os prós e contras, e aí isso não era problema nenhum. E no carnaval, aqui de Caxias, mesma coisa, fui no Bloco da Velha, e aí sim, na divulgação do Bloco da Velha e de outros, diziam que ia ter espaço para PCD. E dizia qual que era a rua mais fácil para o acesso às pessoas com deficiência, para não passar pelo tumulto e por todas as questões que talvez complicariam um pouco. E aí eu me organizei. O evento era das 2 da tarde às 9 da noite. Não pude, de manhã eu fui nos Jogos Coloniais da Festa da Uva, que eu achei que nós íamos assim falar hoje nesse programa, que está inaugurando, né, começando, mas não vai ser possível nesse programa, nós vamos falar no próximo. E também fui lá e de tarde, tinha que fazer umas coisinhas, fui pelas 5 da tarde. Cheguei na rua que dizia que era acesso para as pessoas com deficiência. Cheguei na segurança que estava lá, na pessoa que estava cuidando daquele isolamento, falei a mesma coisa que falei no Aquafest. Aí dizia, não é por aqui, é lá pela Tronca, porque eu estava na Pedro Tomasi, que é uma das ruas aqui de Caxias. Esse moço, na divulgação, está dizendo isso.
Aí, tá, está tudo bem, disse, vou ter que dar toda a volta na quadra, apesar de eu ser uma pessoa autônoma e tudo mais, e sou boa fisicamente, apesar da deficiência, fui, mas cheguei mais uma pessoa que estava trabalhando terceirizado, mais uma pessoa que me passava. Então, faz um caminho, tu fica como uma barata tonta até tu encontrar a informação adequada, que parece que o que está lá sendo divulgado, que pessoas com deficiência são bem aceitas, que não são, porque todo mundo deveria saber a orientação, ou pelo menos quem tem que passar a informação, né? Quem está lá na ponta, está lá para dar informação, né? Então tem que dar informação para todos. Aí até que um organizador do Bloco da Velha, que me conhece, que sabe que eu trabalho na área da cultura, sou produtora, artista e tudo mais, me resgatou e me levou para ficar sentada onde quero. O lugar para as pessoas com deficiência, ganhei água, aí o atendimento foi maravilhoso, me diverti, e na hora de ir embora, o que ele me disse? Para sair por onde eu estava, falando para todas as pessoas com quem estavam trabalhando lá de terceirizado, que foi a informação que o Bloco da Velha divulgou para que pessoas com deficiência circulassem, entrassem e saíssem por aquele ambiente que ia ser mais tranquilo pela questão do deslocamento, pela questão de menos tumulto, porque às vezes no tumulto também é um pouco, a gente se submete, a gente passa, a gente sabe, mas, né, então, tudo que eu estava falando e já estava informada, fui o mais informada possível, para dar menos trabalho, menos dificuldade, e no final, esse organizador me deu razão para entrar, para sair por onde era para entrar. Então, o que falta nisso, pessoal, não é que as coisas não estão evoluindo e melhorando, mas que precisa ser bem capacitado e disseminado e todos saberem o básico, pelo menos o básico. E se você não sabe tudo, ter pelo menos um dadinho, alguma coisa que facilita a comunicação para não ter que fazer toda essa movimentação durante o evento. É só isso, é coisas simples que resolvem essa questão. Outra questão, que a gente vai ficar nisso hoje, e Festa da Uva e os convidados vão ficar na próxima semana, é essa questão. Festa da Uva vai começar hoje, o dia que está sendo gravado, está sendo muito bonito, muito bem organizado, os desfiles, tudo mais, espaço para todos, e na divulgação que estão fazendo para o acesso a pessoas com deficiência e a terceira idade, mas na questão da pessoa com deficiência dizia que a entrada era gratuita e um acompanhante na festa gratuito, e nos shows pagava o valor da pista lá, tudo mais, mas podia ter um acompanhante. E aí deram os contatos das pessoas que seriam responsáveis para quem é deficiente visual entrar em contato com tal pessoa para saber sobre o ingresso, mais informações. Quem é deficiente visual, deficiente auditivo, outras deficiências, tudo assim na mídia e na programação linda, maravilhoso. Mas quando tu entra em contato, eu não entrei em contato ainda, mas quem quer saber já para esses primeiros dias, já teve a informação que agora, não sei se pela grande procura, não sei onde falharam, o que aconteceu, que agora a entrada não é mais gratuita, é meia entrada. E é uma coisa que eu questiono, e uns outros colegas também questionam, por lei, o deficiente tem meia entrada, não é entrada gratuita. Então, para quem inventar a roda, fazer diferente, para chamar atenção, se é para chamar atenção de forma positiva e natural, beleza, mas se é só para fazer a mídia, e depois na hora que a coisa tem que funcionar, dá esses auê, não tem porquê, não tem necessidade. E outra questão, aí agora eles divulgaram que são 1.500 ingressos para toda a Festa da Uva para pessoas com deficiência. Então, que quem quiser, se tiver mais do que 1.500 pessoas com deficiência circulando a festa, vai ter que pagar, mas é meia entrada, senão vai ter outras questões. Então, quem tem interesse, corre, procura, porque apesar desses detalhes e de tudo isso que eu falei no sentido de ajudar a melhorar, não é só no sentido de criticar, porque quem me conhece sabe que eu quero ajudar e trabalho com isso e posso, e se não quiserem o meu trabalho, eu indico outras pessoas também para ajudar.
que essas falhas não aconteçam. São falhas que não precisaria mais acontecer. Tá tudo melhor do que no passado, tá? Mas falhas simples assim, gente, não tem mais desculpa, sabe? Então, se a lei diz meia entrada, tem direito a acompanhante, tem direito a acompanhante. Não invente coisas que não precisa para depois ter problema e dificuldade e trabalhos. E outra coisa, pessoal, apesar de tudo isso que eu falei e dessa chamada e tudo mais, todos esses eventos eu super indico. Festa da Uva é maravilhoso, venham acompanhar, turistas venham, participem. O Aquafest do ano que vem também estejam presentes, prestigiem, porque sim, está sendo feito movimentos para todas as pessoas, para todas as classes, todos os bolsos, e nem sempre o público está prestigiando. Tem essas falhas, mas indico para todos, porque só se melhora evoluindo, só se melhora fazendo o próximo. O carnaval também foi muito bem, tirando esse detalhe, foi maravilhoso, uma diversão, os jogos coloniais do interior. Então, pessoal, prestigiem todos esses meios que estão sendo feitos pela nossa comunidade e pela nossa cidade, e também o que tem em outros estados e em todo o Brasil. Voltamos na próxima semana. Roberta, ascoltami.